Olá, tudo bem? Aqui é o John. Estamos aqui para dar continuidade a uma aula que nós tivemos na semana passada, na qual nós falamos sobre os 3 níveis de santificação, baseado no livro do Luciano Subirá, O Impacto da Santidade. Na aula de hoje, a gente vai se ater um pouco mais na questão da santificação progressiva. Por isso, se você não viu a aula passada, eu te convido a assistir essa aula para que você tenha um entendimento maior e possa me acompanhar de uma forma mais entendível, tá bom? Então, em suma, na semana passada, apenas para nível de resumo, nós falamos sobre os 3 níveis de santificação. A santificação inicial, que nós recebemos através da fé em Cristo Jesus, que nos é imputada. A santificação progressiva, que tem a ver com todo o processo concernente à nossa caminhada como cristãos nessa terra. E a santificação final, que nós receberemos com o advento da nossa glorificação, que nós seremos transformados nesse corpo carnal em um corpo imortal, da mesma forma que aconteceu com Jesus. Então, vamos se ater à santificação progressiva, porque a inicial nós já recebemos, a final nós receberemos, só que nesse processo nós estamos justamente caminhando nesse nível de santificação. E para a gente começar a entender como funciona essa questão da santificação progressiva, eu queria contar aqui resumidamente a história do povo de Israel. Como vocês sabem, o povo de Israel ele estava debaixo da servidão de Faraó. Eles eram escravos de Faraó no Egito. No entanto, o clamor daquele povo, a Bíblia fala que sobe até os céus. Então Deus ele levanta um homem chamado Moisés. Moisés é levantado por Deus na figura de um libertador que tinha o objetivo de ser um instrumento nas mãos dele para libertar o povo da escravidão e da servidão debaixo do jugo de Faraó. E isso que acontece. A Bíblia vai dizer que Moisés ele vai até o povo. No início tem aqueles problemas, o povo não recebe, depois Moisés volta. Enfim, a gente percebe que lá em Êxodo vai falar sobre o último derramamento daquela praga que foi a morte dos primogênitos. Só que depois desse advento, Faraó então libera o povo para que o povo pudesse adorar. E o povo então segue. Após a travessia do Mar Vermelho, então o povo se torna um povo livre, totalmente livre da escravidão e do jugo de Faraó. No entanto, a gente percebe que, ainda que fisicamente aquele povo estivesse livre da servidão de Faraó, eles ainda tinham a mentalidade de escravos. Então, durante todo o percurso e todo o trajeto do povo de Israel naquele deserto, a gente vai perceber que vira e mexe, eles desejavam voltar para o Egito. Eles desejavam os melões, os pepinos, a cebola. Durante muitas vezes eles murmuraram contra Moisés e falaram: Moisés, por que você nos tirou do Egito? Era muito melhor estarmos no Egito do que morrermos nesse deserto. À vista de todos os milagres que Deus havia feito. Então, ainda que fisicamente aquele povo estivesse livre da servidão, a sua mentalidade ainda era uma mentalidade de escravos. Agora, trazendo para o nosso exemplo, para os nossos dias, para as nossas vidas, acontece a mesma coisa. A Bíblia fala que, em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que Deus ele nos transportou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Da mesma forma, nós éramos escravos de Satanás, escravos do pecado. No entanto, pela fé em Jesus, a Bíblia fala que ele nos transporta desse nível de escravidão e nos leva para o seu reino, aonde nós deixamos de ser escravos do pecado e passamos então a ser livres em Cristo Jesus. No entanto, ainda que a gente tenha conseguido essa libertação, a nossa mentalidade ainda precisa ser transformada. A nossa mente não é transformada de uma hora para outra quando recebemos Cristo Jesus. O novo nascimento se concerne ao nosso espírito e à nossa posição que recebemos diante de Deus. Porém, existe um processo e uma trajetória em que a nossa mente escrava e adâmica pelos pecados de Adão, ela precisa de transformação e de uma renovação. Como lemos em Colossenses 1, 13 e 14 diz: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Romanos 6,6 diz:
Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. E em Romanos 6,14 também diz: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Foi isso que aconteceu com a gente. O pecado, ele não tem mais domínio sobre nós. Quando recebemos Jesus pela fé, nós deixamos de ser escravos do pecado e passamos então a ser livres em Cristo Jesus. Isso que nos aconteceu. No entanto, a nossa mentalidade caída ainda precisa de transformação. E é justamente acerca disso que fala a santificação progressiva. Porém, em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1 e o versículo 2, olha o que diz: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, eu peço que vocês ofereçam os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. O autor aqui, o apóstolo Paulo, está dizendo que é necessário um processo de transformação e renovação da nossa mente. A palavra transformai-vos aqui, no grego, é a palavra metamorfo, que significa transfiguração. Ou seja, metamorfo, ele fala acerca de um processo de metamorfose que acontece, mas também ele tem um sentido de transfiguração. E quantos lembram que aconteceu com Jesus naquele monte, com Pedro, Tiago e João, quando Elias e Moisés apareceram glorificados e Jesus naquele momento se transfigurou? O texto está falando justamente disso, de um processo que acontece de transformação, aonde o nosso corpo corruptível passará por um processo gradativo e chegará um dia em que nós seremos transfigurados, ou seja, nós seremos glorificados. É isso que esse texto está dizendo. Então, essa renovação de mente, ela precisa acontecer e ela acontece de forma gradativa, como numa metamorfose, em que gradativamente somos e vamos sendo transformados. Em Efésios 4, no capítulo 4, versículo 22 e 23, também fala acerca disso. Olha o que diz: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, e se deixe renovar no espírito do entendimento de vocês. Ou seja, o nosso entendimento, a nossa mentalidade caída, ela precisa de transformação, e isso acontece de uma forma progressiva. Um outro texto muito claro que fala acerca dessa verdade, ele está em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18. O apóstolo Paulo está falando ali acerca de transparência e ele pega até um exemplo de Moisés. Olha o que o texto diz: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, pelo Senhor, que é o Espírito. O que o apóstolo está dizendo? Que a nossa transformação é um processo gradativo que acontece de glória em glória. Só que, por muitas vezes, a gente não entende o significado da palavra glória. Quando a gente pensa em glória, a gente já pensa logo em acerca de empolgação, né? Acerca de um mover e tudo mais. Mas, na verdade, a palavra glória aqui no original grego é a palavra doxa, que significa opinião. Então, o que o texto está dizendo é que a nossa transformação é um processo gradativo conforme as nossas opiniões elas vão sendo mudadas. Ou seja, não é uma coisa que acontece simultaneamente, mas conforme a opinião do céu vai entrando, a opinião caída de Adão vai deixando de lado e a gente vai sendo transformado. E o que é opinião? Opinião é o conjunto de crenças e entendimento acerca de determinado assunto que você adquire e que possibilita que você tenha uma opinião coerente sobre um determinado assunto. Então, todas aquelas crenças caídas e pecaminosas que a gente foi adquirindo por causa do pecado quando estávamos longe de Jesus, essas ideias elas precisam morrer gradativamente
para que os nossos corpos e a nossa mente sejam transformados. E isso acontece em um processo gradativo. Um outro texto ainda que fala sobre isso, e eu quero ser bem enfático aqui para que a gente possa entender como isso é tão explícito na Bíblia. Ele está em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 18. Olha o que diz o texto. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. Uau, esse texto aqui ele é muito interessante. Vereda, para quem não sabe, é caminho. Então, em outras palavras, o autor está dizendo que os caminhos do justo, que a nossa trajetória nessa terra, ela é como a luz da aurora, como a luz do alvorecer, que vai brilhando, 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 mas existe uma promessa que um dia se tornará um dia perfeito. E esse dia perfeito, ele fala acerca da nossa santificação final. Como nós falamos na aula passada, acontecerá quando os nossos corpos serem transformados. Por isso, precisamos ter esse nível de entendimento, que a nossa caminhada é uma caminhada progressiva, é uma caminhada que acontece, que a nossa transformação acontece gradativamente, de glória em glória, de mudança de mentalidade, de mudança de opinião em mudança de opinião. E por fim, aqui, para falar mais um texto que fala sobre esse processo de transformação gradativo, eu concluo com Filipenses no capítulo 1 e no versículo 6 que diz: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ora, quem começou a boa obra em nós, se não foi Jesus ao morrer naquela cruz? Jesus, ele começou essa boa obra em cada um de nós. No entanto, existe uma promessa que esse mesmo Jesus que começou essa boa obra, ele há de completá-la até o dia da sua vinda. E interessante que a palavra no original grego para completar, ela significa aperfeiçoar. Ou seja, o que o texto está dizendo? Que aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai aperfeiçoar essa obra até o dia da sua volta. Uau, existe um processo de aperfeiçoamento para a minha e para a sua vida, que acontece, torna a dizer, de forma gradativa. Conforme caminhamos e conforme andamos e nos submetemos em obediência a Ele. Então, é isso que acontece, esse é o processo que acontece na santificação progressiva. É algo que acontece de forma gradativa nas nossas vidas. Agora, John, como isso acontece? Como isso acontece de forma unilateral? O que eu posso fazer? Me explica. Bom, vou explicar. Esse processo de transformação, da santificação progressiva, ele não acontece de forma unilateral, de forma que só Deus faz, ou só eu faço pelas minhas forças. Não é dessa forma que acontece. Esse processo de transformação, ele acontece através de uma cooperação entre Deus e a gente, entre o Espírito Santo e nós. Não é só o Espírito Santo que faz, mas também não é só eu que faço na minha força e na sua força. Não, é uma cooperação. E isso diz lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 3, que diz: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Uau! Olha o que diz. A palavra assistir, no original grego, é uma palavra enorme. Essa palavra no grego é sunante labanomai. Essa é a palavra grega para assistir. E o significado dessa palavra é trabalhar junto com, lutar junto com para obter algo, trabalhar lado a lado com alguém. Uau! O que esse texto está dizendo? Está dizendo que nesse processo em que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, ou seja, nesse processo de transformação, ele nos assiste. Ou seja, é o Espírito Santo pegando de um lado o peso e eu pegando do outro lado esse mesmo peso. Essa cooperação que acontece faz com que a gente seja transformado. Então,
não é algo apenas que eu faço, porque nós somos falhos, mas também não é algo que somente Deus faz. É uma cooperação entre o Espírito Santo e nós. Então, conforme vamos nos submetendo em renúncia, em oração, conforme vamos nos enchendo da palavra das Sagradas Escrituras, conforme vamos nos submetendo em obediência ao Senhor, o Espírito Santo ele vai fazendo a sua obra dentro de nós e gradativamente somos transformados. E por fim, a gente percebe que essa cooperação ela acontece por um fator: graça de Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, o apóstolo Paulo ele vai dizer: ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele, no meio daquela crise que o apóstolo Paulo entra aqui, a gente vê que Deus ele fala algo para o apóstolo Paulo. E olha o que ele diz: Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É graça de Deus. Nunca podemos pensar que o nosso processo de santificação é porque nós somos bons, é porque nós podemos e nós somos fortes. Não. É porque nós somos fracos e reconhecemos nossa fraqueza, que a graça de Deus ela vem sobre nós e nos dá suporte, nos assiste para que possamos então ser transformados de glória em glória, conforme a nossa mente vai sendo transformada. Por isso, eu quero te convidar a você levar a sério esse processo de santificação, porque o Senhor, Ele quer sim nos transformar. Vivemos numa geração onde o nada a ver e o relativismo tem tomado conta das nossas igrejas e da sociedade. Mas não, precisamos entender que nesse processo de santificação, nós precisamos nos submetermos em obediência à vontade de Deus. Precisamos sim orar todos os dias, precisamos ler e nos encher da palavra de Deus, precisamos sim estar atentos a tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. E o mais importante disso tudo, reconhecer a nossa dependência do Senhor, porque assim, então, gradativamente seremos transformados. Então é isso, eu espero que você tenha gostado dessa aula e eu oro de verdade para que o Senhor venha estimular o seu coração para que você possa estar juntamente conosco caminhando nesse caminho que é o caminho da santidade. Que Deus te abençoe.